Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e a gente vai conversar um pouquinho hoje de uma forma um pouco mais livre, de uma forma um pouco mais solta, eu acho, porque eu acabei de terminar de assistir uma série nova na Netflix, que nem é tão nova assim, mas enfim, chamada The Playlist, né, que é uma série sobre o Spotify e que em português acho que ficou traduzida aqui por Som na Faixa, né, essas coisas assim que acabam acontecendo e a gente não explica como. Mas eu quero comentar sobre algumas impressões que eu tive sobre isso e algumas reflexões assim que me fizeram pensar sobre a atuação da advogada que aparece ali. Toda a série é dividida em episódios em que você tem um narrador diferente que teria participado do processo de criação, desenvolvimento e explosão, vamos dizer assim, do Spotify. E um dos episódios é focado numa advogada que ajudou a construir as soluções jurídicas que deram sustentação para que o Spotify fosse o que é hoje. Então a gente vai falar o que é hoje do papel do advogado na gestão do negócio do cliente. Olha que coisa doida. A partir dessa série, trazer algumas reflexões com vocês sobre o papel do advogado na gestão do negócio do cliente. E eu quero começar lembrando o seguinte. Tem uma frase que as pessoas dizem que foi atribuída a JP Morgan, né? Gênio aí dos negócios estadunidenses, norte-americano, tal, que dizia o seguinte, que ele não paga o advogado para o advogado dizer o que ele não tem que fazer, mas que ele paga o advogado para que o advogado diga como fazer. Ou, em outras palavras, isso muda um pouco o contexto, às vezes tem gente que sustenta que o JP Morgan dizia que ele quer um advogado que diga a ele como fazer e não um advogado que diga a ele o que não fazer. Mas o que está por trás disso é de que o conhecimento jurídico que o advogado tem, quando aliado com o conhecimento específico que ele tem do cliente, permite que o advogado seja um grande consultor de negócio fundamental na gestão do negócio do cliente. E aí eu vou voltar para a série para contextualizar para vocês, vou dar um pouquinho de spoiler, né, pelo menos desse episódio aí, que é focado, centrado na advogada, porque num dado momento do desenvolvimento e do processo de maturação mesmo do Spotify, o Spotify está tentando obter os direitos autorais com as gravadoras para poder se colocar como um serviço de streaming que não é pirataria. O resumo do problema é esse. E aí o Spotify está tendo diversas dificuldades em obter isso. As gravadoras não querem abrir mão do seu nicho de mercado, as gravadoras, mesmo entendendo que o mundo está mudando, não querem dizer isso, porque o Spotify, em tese, vai entregar música de graça, as gravadoras não querem perder a fatia do seu negócio, e aí se coloca esse embate todo. E o Spotify, do outro lado, com a sua visão de criar uma comunidade gratuita, de dar acesso para a música para todas as pessoas de forma gratuita, sem pirataria, e ao mesmo tempo também continuar promovendo os músicos, né? Ser uma revolução na indústria da música, o Spotify também não quer cobrar pelo serviço. Então, de um lado, olha atenção, de um lado tem alguém que tem os direitos das músicas nas mãos, as gravadoras. No outro lado tem o serviço de streaming que quer divulgar essas músicas, mas que não quer fazer isso ignorando completamente essas relações de direitos autorais que as gravadoras têm, porque isso seria pirataria, não é isso que o Spotify quer ser. E a tensão aqui no meio tá porque as gravadoras querem receber e o Spotify quer remunerar as gravadoras única e exclusivamente com a sua publicidade. E bate cabeça para lá, bate cabeça para cá e não sei o que. Um dia a advogada tem uma ideia. Ela diz o seguinte, ela faz uma apresentação, claro que tem toda uma encenação, muito própria aí, obviamente, de um certo caráter ficcional da série, para poder isso ficar mais palatável para a audiência, certamente. E ela convence o pessoal do Spotify que o Spotify pode ter os dois mundos. Que o Spotify pode ter a sua versão integralmente gratuita, mas que o Spotify pode ter uma versão premium.
Vê como isso aconteceu, né? Uma versão em que o usuário paga. Mas por que o usuário vai pagar se ele tem a música de graça? Por quê? Porque o usuário vai pagar para ter um serviço a mais. Não é só o streaming. O usuário vai pagar para poder, por exemplo, montar a sua playlist, para poder ter todo o sistema de inteligência artificial dos algoritmos do Spotify trabalhando para sugerir para ele músicas conforme o gosto dele, para ouvir música de forma ininterrupta, sem propaganda. Ou seja, né, o Spotify entendendo a jornada do usuário, a jornada do seu cliente e do que ele procura e espera lá, já cria uma faixa de diferenciação dizendo o seguinte: nós, Spotify, continuamos a ser um serviço de streaming de músicas gratuito. Nós estamos provendo acesso gratuito às músicas. Porém, nós temos um serviço pago por você, usuário, por uma quantia que não é absurda, em que você tem um serviço premium desse mesmo streaming, em que você cria suas playlists, em que você compartilha, em que você de fato faz uso de todos os recursos que a plataforma te entrega. E isso acontece, segundo a série, porque uma advogada percebe isso e ela, na verdade, está tentando fazer com que o negócio do cliente prospere. Mas isso só é possível porque a advogada tem expertise nas duas pontas desse processo todo. Ela não só tem o conhecimento jurídico, bastante significativo, inclusive, segundo conta a história da série, inclusive específico em relação a essas questões de direitos autorais, de propriedade intelectual, de como se dá essa relação das gravadoras com os músicos, etc. Mas não só isso. Ela também tem um conhecimento bastante significativo do negócio do cliente. E é isso que permite a ela usar todo o conhecimento técnico específico que ela tem, toda a expertise jurídica que ela tem, e entendendo o negócio e a gestão do negócio do cliente, utilizar da melhor forma possível esses recursos para entregar mais valor ao cliente. Depois, mais para frente, inclusive, a advogada consegue perceber, junto com outro advogado, que uma das melhores formas que o Spotify pode ter para trazer as gravadoras para perto é permitir que as gravadoras tenham um pedaço do Spotify. Além de tudo, então, ela consegue aconselhar, né, um dos fundadores do Spotify a ceder uma parte da empresa para as gravadoras. Por quê? Porque daí as gravadoras também, quanto melhor, maior e mais rentável o serviço de streaming, mais rentável vai ser para a própria gravadora. Então veja como é importante você ter não só a expertise, a melhor expertise jurídica, o maior conhecimento jurídico, mas também conhecer a gestão do negócio, o próprio negócio do cliente. Como é importante essa relação simbiótica entre o cliente, quase simbiótica, entre o cliente e o advogado. E quantas vezes isso já não aconteceu com você, né? Tá pensando nesse exato momento assim, puxa, eu tive aquele caso mesmo em que eu recomendei uma coisa para o cliente, mas depois a gente sentou e viu que, embora fosse uma recomendação jurídica perfeita, ela atrapalhava o negócio do cliente num outro aspecto. Quantas vezes você não percebeu isso? Quantas vezes, por exemplo, você, embora pudesse recomendar para o cliente, não, vamos fazer essa ação judicial dessa forma, é um absurdo o que fizeram com você, etc, etc, você tem que pensar no negócio do cliente. Se eu fizer isso, eu posso ter efeitos colaterais aqui, 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 eu não vou conseguir mais, por exemplo, atuar na minha fatia de mercado como eu poderia. Então, é fundamental para uma maior entrega de valor ao cliente, para uma maior percepção de valor para o cliente também, que você, como advogado,
também entenda do negócio do cliente, se aprofunde nisso, também ajude a pensar e entender a gestão do negócio do cliente, porque quando você faz isso e alia com a sua expertise jurídica, você sem dúvida presta um serviço de muito mais valor e muito mais qualificado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas breves reflexões. Assistam a série, ela é bem legal. Não esqueçam de se inscrever no canal, ó, o sininho aqui para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, galera!